Oi, quarto ano, eu aqui novamente. Agora nós vamos falar de matemática, o EMAI, da aula de hoje. Lembrando que esse livro, né? Vocês estão aí, página 32, que eu já mandei na rotina em cima, no grupo. Vamos abrir a página 32, que é a atividade de hoje. Não esqueçam de colocar a data. 16 de junho. Eu vou estar abrindo aqui a página para explicar melhor para vocês. Então, como eu coloquei na rotina, na página 32 é que a gente está aqui. Atividade 5.3. Dando continuidade no EMAI. Coloquem a data, não se esqueçam, quarto ano. Você sabia que no Brasil e na maioria dos países do mundo a unidade padrão para medir a temperatura é o grau Celsius? E esse símbolo aqui, ó. E que esse nome é uma homenagem ao cientista Anders Celsius? Leia cada situação a seguir e responda as questões. Lúcia levantou às 6 horas e a temperatura era de 19 graus Celsius. Ao meio-dia já estava 28 graus. Às 18 horas o termômetro marcava 24 graus. E às 22 horas o termômetro registrava 20 graus Celsius. Em qual desses horários fez mais calor? Qual é a temperatura maior? Mais calor, a temperatura maior. Em que horário a temperatura foi menor? A temperatura foi mais amena, mais fresca? Número menor. C. Qual a diferença da temperatura entre 6 e 18 horas? Você vai pegar a temperatura de 6 horas da manhã e de 18 horas e fazer uma continha de menos. Para saber qual é a diferença. A diferença, no caso, é a continha de subtração, né? Continha de menos. D. Entre 18 horas e 22 horas, o que aconteceu com a temperatura? 18 horas, ó, às 18 horas, o termômetro marcava 24 graus Celsius e às 22 horas, 20 graus. Ela subiu ou aumentou? É isso que vocês vão observar. É fácil, em quarto ano essa. 2. De manhã, antes de sair de casa, Pedro ouviu no rádio que a temperatura era de 13 graus Celsius, mas que ao longo do dia a máxima chegaria a 30 graus Celsius, com chuva no final da tarde. Como você sugere que Pedro saia de casa para enfrentar essas variações de tempo e temperatura? Se a temperatura vai aumentar, ele tem que sair com roupa fresca ou casaco, né? A temperatura vai aumentar, é isso que vocês vão indicar. E se vai chover, o que ele precisa levar, né, para casa de chuva? Essa é fácil também, né, quarto ano. 3. Numa cidade, a temperatura no período da tarde era de 27 graus Celsius. Por causa de uma frente fria, a previsão era que até a noite a temperatura cairia para 10 graus Celsius. Qual temperatura os termômetros devem ter marcado à noite, considerando que a previsão estava correta? Vamos ler novamente a 3. Numa cidade, a temperatura no período da tarde era de 27 graus Celsius. Por causa de uma frente fria, a previsão era que até a noite a temperatura cairia para 10 graus Celsius. Qual temperatura os termômetros devem ter marcado à noite, considerando que a previsão estava correta? Então, qual temperatura vocês acham? Leiam novamente para você, que está fácil de entender. Qualquer coisa, chama para no grupo ou no privado, que é para dar mais orientações. Mas essa de temperatura que a gente já fez. E no caso dessa perguntinha aqui, qual temperatura os termômetros devem ter marcado à noite, considerando que a previsão estava correta? Se a previsão, ó, está marcando aqui, ó, cairia para 10 graus Celsius. Leiam que tá, a respostinha está na própria pergunta. Tudo bem, quarto ano? Deixa eu sair aqui da página. Qualquer coisa, chama no grupo ou no privado. Novamente, é esse livro, tá? Não esqueçam de colocar data nessa folha de hoje, tá? Façam com muita atenção. Se tiver dúvida, chama a Pro, que a Pro orienta mais, tá bom? Tchau, tchau, quarto ano.